Está começando mais um Papo.com. Na edição de hoje, vamos falar sobre a nova febre mundial, o jogo Pokémon GO. O aplicativo para smartphone chegou ao Brasil em agosto deste ano e mistura mundo real com o virtual. O celular já ocupa um grande espaço na vida das pessoas, principalmente os aplicativos de redes sociais, como Facebook e WhatsApp. Para saber mais sobre esse universo, estamos recebendo aqui no estúdio o jornalista especializado em tecnologia, Marcelo Pascon. Olá, Pascon, é um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é meu, eu agradeço o convite. Para começar, você poderia explicar para a gente o que é a realidade aumentada e como funciona o jogo Pokémon GO? Bom, funciona da seguinte forma, o Pokémon GO ele usa ferramentas do seu celular que você usa no seu dia a dia, como o GPS e a câmera, né? Então ele traz a realidade à sua volta para dentro das regras daquele jogo. Então você circula pela cidade, de verdade, você realmente tem que andar, bater perna por aí, com o jogo aberto no seu celular e quando você encontra um Pokémon, um monstrinho ali que você precisa capturar, que são as regras do jogo, aí o jogo abre a câmera do seu celular e você vê aquele monstrinho através da câmera do seu celular no mundo real, né, como cenário do game, como se os gráficos do game misturassem o mundo digital, né, que seria a animação ali do monstrinho, com o cenário real, que pode ser a rua que você está passando, um parque, qualquer lugar onde você esteja naquele momento de verdade. E pensando um pouco nesse acesso que o jogo tem à câmera e ao GPS, na sua opinião, quais os perigos que isso pode apresentar para o usuário? Bom, o perigo principal é a pessoa não prestar atenção por onde anda, né? Esse é uma coisa que a realidade aumentada ainda precisa melhorar, né? A questão da segurança de você ter ali sempre o seu campo de visão da vida real, do carro que tá vindo na rua, por onde você vai, para evitar acidentes, né? A pessoa às vezes fica engajada naquele mundo, olhando para a tela do celular, de vez em quando dirigindo, né? É um perigo. Então realmente o perigo maior é esse, né? Alguma questão também de privacidade pode ser levantada, de repente, se o aplicativo que você instalou, e não é exatamente o caso do Pokémon GO, mas se o aplicativo que você instalou retém muitas informações sobre o usuário, e isso pode ser no futuro explorado comercialmente de alguma forma, né? Você pode, de repente, ter a sua localização divulgada de alguma forma, assim. Como eu disse, não é o que acontece no Pokémon GO, mas projetando aí para os games no futuro que utilizem a realidade aumentada, esses são os maiores riscos, né? Mas nada que o bom senso não dê conta de proteger o jogador. E ainda falando dessa questão de segurança, as pessoas estão com certo receio de sair com o celular na mão, caçando Pokémon. O que você acha que poderia ser melhorado em termos de segurança pública para que o usuário desse jogo possa ir aos parques e às ruas? Olha, eu vejo o Pokémon GO como uma novidade muito interessante porque as pessoas estão novamente andando na rua, né? Tem muitos lugares que estavam um pouco abandonados. Eu lembro até no Parque Trianon, que eu estava com um amigo, e ele falou assim, vamos passar no Parque Trianon com o Pokémon GO, de repente a gente encontra algum Pokémon lá. E ele falou assim, não sei, esse parque é meio escuro, né? Não sei como é que tá a segurança. E quando a gente foi lá, tinha tanta gente com o celular na mão jogando Pokémon GO que a questão da segurança, quando a população toma as ruas de alguma forma, o crime fica acuado, né? As pessoas têm medo de cometer crime em lugar muito movimentado, com muitas testemunhas. Então, por um lado, na segurança, quando as pessoas retomam as praças, os locais públicos, essa sensação de que o lugar é perigoso porque é isolado, vai embora. Claro que você tem que sempre... uma dica que eu dou, por exemplo, é nunca sair sozinho na rua, porque você pode ser uma vítima, né? Você é um alvo um pouco mais fácil. Mas é o risco que todo mundo corre todo dia já, né? Com o celular no bolso ou na mão, o bandido sabe que você tem um celular, porque tá quase 1 para 1 o número de celular para a população do Brasil. Então, a questão mais é você ficar mais atento, né? Quando você está com o celular na mão, não desviar a atenção, o de sempre. Mas eu não vejo um grande aumento no número de crimes relacionados a furto de celular por causa do Pokémon GO. E pensando um pouco nessa questão da interação das pessoas umas com as outras, o que você acha que o Pokémon pode beneficiar? O usuário, ele sozinho caça seus Pokémons ou ele necessita de outras pessoas? Ele não precisa de outras pessoas, você pode ser um caçador de Pokémon solitário, não tem problema nenhum.
Mas eu acho que o jogo aproxima as pessoas mais tímidas, por mais tímida que seja, o jogo acaba aproximando até estranhos, né? Eu tive uma situação também andando ali pela Paulista, de uma desconhecida aparecer e perguntar você viu se tem um Squirtle por aqui? Pra mim, assim, do nada, um diálogo surreal, né? Você tem uma conversa dessa, mas é uma coisa que só esse jogo poderia proporcionar, né? Uma conversa entre duas pessoas desconhecidas na rua por causa do game, mas que está acontecendo na vida real, né? Então, é um jogo que incentiva bastante esse aspecto social, mas você não precisa se desinibir, você pode jogar ele de forma solitária também, mas é sempre mais divertido, né? Como qualquer game, é sempre mais divertido jogar com outras pessoas. Bom, saíram algumas reportagens falando que esse tipo de jogo com realidade aumentada pode beneficiar pessoas em tratamento de autismo, por exemplo. Eu queria saber quais você acha que são os benefícios sociais e para a saúde que esse jogo pode trazer, só que no próximo bloco. Porque agora você vai ficar com Papo.com, que volta já. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Hoje estamos conversando com Marcelo Pascon, jornalista especializado em tecnologia, falando sobre o jogo Pokémon GO e o uso intenso do smartphone. Antes de continuarmos o nosso papo, a repórter Ana Scarabelli foi às ruas saber mais sobre essa nova moda. Apesar de diversas polêmicas acerca do jogo Pokémon GO, evoluir monstros, participar de batalhas, comprar pokébolas e sair pelas ruas caçando pokémons já se tornou um hábito. Eu jogo por volta de umas 2 a 3 horas. Eu jogo, às vezes eu jogo 1 hora, às vezes eu jogo 10 minutos, depende da correria do dia, né? O sucesso foi tanto que é fácil encontrar pessoas aglomeradas tentando capturar os desejados monstrinhos. Desde que foi lançado em julho deste ano, o aplicativo já teve mais de 500 milhões de downloads. E mais, estudos na área de saúde mental apontam que jogos de realidade aumentada, como Pokémon GO, podem ajudar no tratamento de pacientes com distúrbios mentais. E a gente dizer que há uma pesquisa científica fundamentada, embasando, dizendo que isso é bom para todo autista ou para todo portador de transtorno mental, a gente não pode falar. Então é mais um instrumento, assim como outros instrumentos que existem e podem favorecer, como podem também dificultar. Então, Pascon, retomando a pergunta do bloco anterior, na sua opinião, a realidade aumentada pode trazer quais benefícios sociais à saúde? Olha, no caso do Pokémon GO, como ele incentiva a pessoa a caminhar, acho que o incentivo à saúde ali está bem explícito, né? Eu, por exemplo, meus passeios com cachorro, que eram de mais ou menos 1 quilômetro, aumentaram pelo menos para uns 2,5 km por causa do Pokémon GO. Tem relatos de pessoas que perderam peso, caminhando mais, né, utilizando mais. E o jogo incentiva isso realmente. A última atualização trouxe um novo sistema que chama Buddy System, que é você escolhe um Pokémon do seu acervo para ser seu amigo e ele fica ali do lado do seu personagem e quanto mais você anda, mais ele pode ficar forte, né? Que ele acha uns itens do jogo que chamam candies, né, os docinhos, que deixam ele mais forte. Então incentiva você a andar cada vez mais. Tem outra ferramenta do jogo que são os ovinhos, que eles chocam quando você atinge uma certa meta de quilômetros caminhados, né? Então não adianta pegar o carro e tentar fazer esse trajeto todo de carro, porque ele mede pela velocidade se você está a pé ou se você está de carro. Então você realmente precisa caminhar 2, 5 ou até 10 quilômetros
para chocar um ovinho ali que vai nascer um Pokémon. Então, realmente incentiva bastante a saúde e, como a gente falou no bloco anterior também, o aspecto social, porque você acaba passando por ruas que você não conhecia, conhecendo pessoas que também estão jogando e você acaba conversando com elas e de repente você supera uma timidez, alguma coisa assim. Bom, falando um pouco mais de tecnologia no geral, na sua opinião, hoje em dia é possível viver desconectado? Olha, é possível sim, mas é um estilo de vida completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Hoje em dia tem coisas que simplesmente não são mais possíveis de ser realizadas sem o uso da tecnologia, né? Então, acredito que em grandes centros urbanos é quase impossível você não estar em contato com tecnologia de alguma forma, mesmo que de forma passiva, né? Mesmo que você não tenha um smartphone, você vai ter que utilizar algum sistema eletrônico para usar transporte público, para conviver em sociedade, né? Então, hoje em dia, o exótico é quem não participa dessa revolução digital, né, que a gente vê. É possível sim, tem muita gente que pratica, né, esse estilo de vida, que não utiliza redes sociais, que não utiliza nenhum tipo de computador em casa, mas essas pessoas são cada vez mais raras. E qual o limite entre o mundo virtual e o mundo real, na sua opinião? Olha, eu acho que esse limite está ficando cada vez menor. Eu acredito que no futuro próximo não vai mais existir. Eu acho que no futuro próximo a gente vai ver melhorias para o nosso corpo que vão ser feitas a partir de peças digitais, sejam implantes ou qualquer coisa assim. Essa é a minha visão num longo prazo ainda para o futuro em que as duas coisas vão estar totalmente interligadas. Isso causa muito medo, né? A gente tem uma tecnofobia com relação a isso muito grande, porque a tecnologia está no controle de pessoas, de uma espécie de conglomerado ali de pessoas que estudaram isso a vida inteira e que tem muito mais controle sobre isso do que o restante da população. Então, acaba que a balança de poder fica muito na mão de quem é ligado ao setor de tecnologia do que na população que usa diariamente. Mas os benefícios vão acabar prevalecendo pelo que eu vejo. Então, o que precisa ficar muito claro desde já é criar um conjunto de regras, de leis que consigam delimitar esse limite que você me perguntou com relação à ética, né? A utilização da tecnologia de forma ética sem a gente perder nossa essência humana. Eu lembro que alguns anos atrás o Google tinha anunciado o óculos de realidade aumentada deles, e um dos aspectos é que ele se parecia com um óculos normal, mas ele poderia filmar o que a pessoa está vendo, né? Então muita gente levantou aspectos sobre privacidade, quanto isso poderia ser perigoso, né? Você não vê que a pessoa está te filmando. Então a gente precisa, como sociedade, dialogar sobre os limites do que será possível fazer com a tecnologia que está cada vez menor e daqui a pouco vai estar dentro do nosso corpo e quanto isso pode mudar a sociedade, né? O que mudou já é uma coisa radical, né? Daqui a 15 anos atrás, o que era a sociedade do que é hoje, já mudou totalmente. Imagina o que vai ser daqui a 20, 30 anos. Então, a gente precisa agora ter essa discussão, sentar todo mundo e se perguntar o que a gente pode fazer para que isso não infrinja direitos básicos do outro. E pensando no jornalismo, para você, quais foram as mudanças mais significativas quando você coloca à disposição dos jornalistas mais tecnologia? Olha, mais uma vez vou usar a palavra revolução, né? Mudou completamente como é feito o jornalismo. Muitos aspectos positivos que eu poderia apontar, como a facilidade no acesso à pesquisa, no acesso ao contato para novas fontes do mundo todo estão a um clique, né, do mouse ou um toque, né, no celular, você consegue entrar em contato com qualquer pessoa no mundo e também compartilhar essa informação de forma cada vez mais livre, né? Você hoje não precisa de um veículo de comunicação para fazer jornalismo, algo que era realmente impensável alguns anos atrás, né? Você poderia até fazer uma fanzine, um jornal de bairro, mas nunca ia ter o alcance que uma mídia alternativa, utilizando a força principalmente das redes sociais, tem hoje. Mas também tem um aspecto negativo com relação a isso, que é um aumento grande de desinformação, né? Que a gente vê também com a internet, né? As pessoas
se esquecem às vezes de checar as fontes antes de comentar uma notícia nas redes sociais, e você vê a força que a desinformação tem, né? As pessoas, se eu não me engano, no período eleitoral, das 5 maiores notícias em portais, 3 eram falsas. 3 eram notícias que tinham sido criadas, aliás, não foi no período eleitoral, foi no período da votação do impeachment, né, na Câmara. Então, a desinformação é uma arma muito forte e utilizada de forma política. Então, realmente, passa pela educação esse momento. O jornalismo está numa certa crise por causa disso também, porque hoje em dia você não tem mais tantas... A barreira de entrada está quase nula, então tem muita gente nova chegando e falta ali um pouco de noção, talvez, de ética, de jornalismo, de como proceder em vários casos específicos, não replicar uma notícia, que eu vejo muita gente replicando notícias automaticamente de agência, sem checar, sem nada. Então o jornalismo tomou um baque por causa disso, mas eu acho que a gente está no período de adaptação e que o futuro vai ser promissor para quem quer informação. Não sei se vai ser no mesmo modelo de jornalismo que a gente tem hoje. Bom, Pascon, quero agradecer sua presença. Eu agradeço. E essa foi mais uma edição do Papo.com. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.